Bem-vindo a mais um áudio texto do outrasfrequências.com. Título do texto de hoje: As 7 doenças do empresário júnior. Durante minha vida acadêmica, a primeira atividade extracurricular com a qual me envolvi, logo no primeiro ano de universidade, foi a empresa júnior. Inclusive, sou uma das poucas pessoas que passou por duas empresas juniores, uma na Universidade Federal de Viçosa e outra na UFABC, quando mudei de curso. Para quem não sabe, a primeira empresa júnior surgiu como uma iniciativa dos alunos da ESSEC, Universidade Francesa, em 1967, e desde então se espalhou por todo o mundo. Os alunos sentiram a necessidade de aplicar o que aprendiam na faculdade e ver como funcionava na prática o mercado. Com uma necessidade, eles tiveram a ideia de fundar uma empresa sem fins lucrativos, formada exclusivamente por alunos, mas com orientação de professores, e que iria prestar serviços congruentes com seu curso de graduação. Hoje temos EJs em diversos países, sendo o Brasil provavelmente um dos países com maior número. Desde o tempo que estive participando do MEG, passei a observar como a minha e outras EJs funcionavam. Algo que me chamou a atenção logo de cara: a maioria das empresas juniores não prestavam serviços ao mercado, ou quando prestavam, era um ou outro projeto de modo bem ocasional. Isso me intrigou. Afinal, se a ideia central de uma empresa júnior é vender serviços, por que as empresas não faziam isso? Uma pergunta óbvia, mas não tão simples de responder. Afinal, se assim fosse, todas as EJs estariam fazendo dezenas de projetos. EJ, para quem não sabe, significa empresa júnior, pessoal, esqueci de comentar. Ao longo do meu tempo com EJ e em outras entidades estudantis, convivendo com diversos jovens que participaram desses movimentos, cheguei à conclusão de que uma boa parte dos empresários juniores sofrem de algumas doenças que os consomem e, em última instância, faz com que as EJs adoeçam também e não consigam realizar projetos para o mercado. Esse texto é para você, empresário júnior, que quer mudar essa realidade na sua EJ. Contudo, já adianto que você não vai concordar com várias coisas que você ouvir aqui. Vai ser difícil para você assumir que você é portador de algumas dessas doenças. Então, vai tentar se justificar de todas as maneiras. Mas lembre-se, o primeiro passo para curar qualquer doença é descobrir e reconhecer que você sofre dela. As doenças do empresário júnior são: doença 1. Complexo sou foda. Essa é uma doença que atinge principalmente diretores. Na verdade, ela atinge quase que instantaneamente qualquer pessoa que assume um cargo de diretoria. O principal sintoma que permite identificar quem sofre dessa doença é uma vontade incontrolável de reestruturar toda a empresa. O afetado por essa doença passa a acreditar piamente que é muito foda e que todos os diretores da antiga empresa júnior não entendem nada, e que por isso a EJ deve passar por uma reestruturação completa. Muitas vezes, a reestruturação envolve mudanças de estatuto, de visão, de valores, de cargos, entre outras. Outro sintoma perceptível dessa doença é que pode ser interpretado como um sinal de que a doença se tornou endêmica e atingiu todos os diretores da empresa, é quando passa a existir um discurso alinhado entre eles para atrair novas pessoas. O discurso soa mais ou menos assim: nossa EJ está em reestruturação. Você terá uma oportunidade única de ajudar a montar um negócio e participar dessa fase única da vida de uma empresa. Uma observação importante é que alguns médicos e cientistas defendem que, na verdade, se trata de uma doença de cunho espiritual, na qual baixa um espírito de um grande guru da administração no recém-empossado diretor, que a partir do momento que assume, passa a deter todo o conhecimento da sua área. O principal problema causado por essa doença está relacionado com um ciclo vicioso de reestruturação, na qual toda a empresa gasta sua energia reestruturando tudo, ao invés de começar a prestar serviços ao mercado, mesmo se a empresa já foi reestruturada 5 vezes nas últimas 5 gestões. Doença número 2. Alucinação do cacique. A doença tem esse nome originado na expressão muito cacique para pouco índio. Nessa doença, uma alucinação geral acomete os membros da EJ de modo súbito, fazendo com que achem extremamente necessário uma empresa que não presta mais do que 2 serviços por ano ter 7 diretorias para dar conta de todo esse trabalho que se resume a 2 serviços. Muitas vezes vê-se a criação de diretorias de tecnologia da informação para cuidar de 3 computadores, uma impressora e uma linha telefônica da empresa. Também é comum ver-se a criação de diretorias de qualidade em uma empresa que não presta nenhum serviço ao mercado. O principal problema causado por essa doença é que compromete drasticamente a eficácia da empresa júnior, fazendo com que tenham pessoas fazendo de tudo menos o que deveria ser sua função, que é prestar serviços. A doença número 3 se chama abstinência de eventos.
Os médicos acreditam que essa doença surja quando os universitários que ingressam na empresa júnior veem seu tempo para festas reduzidos, uma atividade essencial para a maioria dos estudantes. Para tentar suprir essa carência, a empresa júnior começa a realizar eventos de todos os tipos. Alguns dos eventos mais organizados são palestras, cursos, semanas acadêmicas e até rifas e sorteios. Isso sem falar nas incontáveis reuniões. Além da organização desses eventos, os empresários juniores também costumam participar de modo incessante de todo evento que aparece, como feiras de estágio ou de exposição de entidades estudantis da universidade, além de congressos estaduais e nacionais do MEG, o Movimento Empresa Júnior. O principal problema causado por essa doença é a criação de eventos, junto com a reestruturação da empresa, passa a ser o foco principal da EJ, que passa a acreditar que está fazendo muita coisa produtiva. A abstinência é tão forte que chega a ser perigosa, fazendo com que a EJ não perceba que ela se tornou uma liga universitária, um CA ou DA, e que não é mais uma EJ. Afinal, empresas juniores são reconhecidas por serviços que prestam ao mercado, enquanto essa nova entidade, que emerge com inúmeros eventos, faz de tudo menos prestar serviços. Doença 3,5, que é uma continuação da doença anterior, se chama vício em reuniões. Afeta incontáveis empresários juniores. É marcado pela vontade incessante, chegando a ser considerado um vício do mais altíssimo grau de fazer incontáveis reuniões. Em seus graus mais avançados, o viciado passa a precisar de reuniões de no mínimo 2 horas para poder suprir a necessidade que sente de reuniões. Um sinal inegável desse vício incontrolável é que muitas coisas que poderiam ser resolvidas com um telefonema, e-mail ou até uma mensagem de WhatsApp se tornam desculpas para marcar uma reunião característica típica desse viciado em reuniões. O principal problema causado é que os membros chegam a gastar cerca de 80% de suas horas dedicadas à empresa júnior apenas em reuniões, impedindo que realizem projetos e até que façam eventos, estando exclusivamente focados nas reuniões. Doença número 4 é a doença do título. Ela tem esse nome pois se caracteriza pela criação incessante de diretorias e a alucinação do cacique abre espaço para essa doença que pode ser identificada em gerentes, que se nomeiam gerentes mesmo tendo só uma pessoa ou até mesmo ninguém para gerenciar. O empresário júnior afetado por essa doença pode ser reconhecido por suas assinaturas de e-mail e por ostentar com todo orgulho seu título na empresa júnior. Essa doença é mais comum em quem busca EJ como algo para pôr no currículo, mas não quer fazer nada pela empresa. Observação importante, essa doença também é muito comum em membros da ESEC. O principal problema causado é que o foco passa a ser conquistar títulos, ao invés de fazer as coisas acontecerem na empresa. Doença número 5, a síndrome do funcionalismo público. Essa síndrome possui esse nome por afetar o funcionalismo público no Brasil e estar se expandindo para grandes empresas e empresas juniores. O portador dessa doença tem uma necessidade insaciável de gastar todo o seu tempo criando burocracia sem sentido algum, ao invés de sair da empresa e tentar vender seu serviço. É muito comum a empresa júnior contaminada com essa síndrome gastar todo o seu tempo se preocupando com coisas que ninguém vai ler no regimento interno, microgerenciando seus subordinados, verificando se todos os membros colocaram a assinatura certa no e-mail, entre outras coisas. O principal problema causado é que faz questão de criar todo e qualquer empecilho para impedir a EJ vá fazer o que nasceu, que é realizar projetos no mercado. E ao invés de prestar serviços, a gente fica criando um monte de burocracia idiota. A doença número 6 chama-se normose. A EJ atacada por essa doença tem a necessidade de se sentir normal e semelhante a outras EJs, fazendo com que adote estruturas muito semelhantes às outras, sem se preocupar como isso se encaixa no seu modelo de negócio. O principal problema causado por essa doença é potencializado pela alucinação do cacique, fazendo com que todas as EJs criem diversas diretorias. Como eu falei, uma empresa que nem presta serviço, tendo uma diretoria de qualidade. Doença número 7, Alzheimer. Essa doença é a doença final e a mais séria. O empresário júnior, após ser acometido de todas as demais doenças já citadas, começa a sofrer de Alzheimer. Quanto acometido de Alzheimer, os empresários juniores passam a esquecer diversas coisas e passam a acreditar que realmente estão fazendo algo produtivo, esquecendo-se completamente de para que a EJ foi criada. Os principais problemas causados são todos ligados ao esquecimento. Os empresários juniores esquecem que o único jeito de aprender algo de verdade é colocando em prática, botar para fazer, pôr a mão na massa, errar e acertar.
Afinal, se você lembra do começo do texto, foi para isso que as EJs nasceram, não é? Prestar serviços. Esquecem que uma empresa júnior desenvolve seus membros através de prestação de serviços. Esquecem também que são outras organizações estudantis que desenvolvem os membros por meio de eventos. Esquecem que o foco de uma EJ é realizar projetos, prestar serviços, vender e executar. Assim, já quem defenda que as empresas júniores acometidas por essas doenças deveriam parar de levantar a bandeira do empreendedorismo, que é algo essencialmente focado na prática e execução, e começar a levantar a bandeira do funcionalismo público e ou de empresas gigantes e engessadas em burocracia burra. Assim, chego ao fim desse ensaio sobre as doenças do empresário júnior. Acredito no poder transformador que uma boa empresa júnior pode ter na vida de um universitário, e é por isso que escrevi esse texto. Não consigo ficar quieto e ver tanta gente desperdiçando seu tempo com burocracia, evento e reestruturação. É lógico que essas coisas são importantes e precisam do seu momento, mas na maioria dos casos, essas coisas vão surgir e se ajeitar naturalmente quando a execução começar. Se for para lembrar só uma coisa desse texto, lembre-se que planejamento sem execução não vale nada. Reestruturar e não prestar serviço é o mesmo que nada. Nada. A função de uma empresa júnior é, sim, mais do que prestar serviços, desenvolver pessoas. Mas não se esqueçam que hoje existe uma infinidade de entidades estudantis e projetos, na maioria das universidades brasileiras, que fazem de tudo, e que cada uma possui um meio de desenvolver os universitários. Por exemplo, o ENACT desenvolve os universitários levando empreendedorismo e empoderamento para comunidades carentes. O movimento Choice desenvolve pessoas através do contato com temas de negócios sociais e de palestras. As ligas universitárias, entre outras coisas, fazem eventos. A ISEC desenvolve líderes com core no intercâmbio. O centro acadêmico, os DCEs e DAs desenvolvem estudantes enquanto estes lutam por uma vida acadêmica melhor para os estudantes. O LabX da Fundação Estudar permite que os jovens se desenvolvam organizando e ministrando um programa de liderança para outros jovens. Iniciações científicas desenvolvem os estudantes através de pesquisa. Projetos de extensão através do contato com a comunidade. Atléticas desenvolvem pessoas através do esportes e às vezes festas. Empresas júniores desenvolvem alunos através de serviços e projetos prestados ao mercado. Se você acha que a empresa júnior não é exatamente o que você quer, ou você não tem afinidade com o jeito que o movimento espera te desenvolver, existem todos esses outros programas e muitos outros nos quais você pode participar. Já se você realmente acredita que a empresa júnior é o jeito ideal para você se desenvolver, que tal pararmos de criar burocracia, fazer evento, reestruturar e marcar reunião desnecessária para começar a executar? Vamos botar para fazer, galera. É isso, chegamos ao fim de mais um texto. Ficarei feliz em ajudar e conversar com empresários júniores de todo o país que estejam a fim de fazer acontecer de verdade e transformar isso no maior movimento do Brasil. Só deixo avisado para quem quiser me mandar mensagem que eu sou chato, exigente, não suporto mimimi e nem desculpinha. É isso, obrigado por ouvir nosso texto. Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook, facebook.com/outrasfrequências0, é o número 0, não escrevam 0. E de entrar no nosso site e se cadastrar na nossa lista de e-mail para ficar por dentro dos últimos textos, tanto escritos quanto em áudio, e de várias promoções aí que a gente sempre lança de livros e cursos online. É isso, galera. Brigadão. Abraço.